Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal, Rosângela Mendes Crochê. E hoje nós vamos continuar fazendo aqui a nossa boneca Tiana. Lembrando, né, que ela ficou com 25 centímetros de altura, medindo aqui da cabecinha até a pontinha do pé. Olha só que coisa mais linda, coisa mais fofa, a nossa bonequinha Tiana. Olha aqui os caixinhos, o cabelinho dela. Tá muito fofa, gente, olha só. O sapatinho, na verdade, é uma botinha, né? Olha só, coisa mais linda, o cadacinho. Então, isso tudo eu vou te ensinar no passo a passo, tá? Bem detalhado, vou dar dicas também, tá bom? Então, não perde tempo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa lá o sininho de notificação para você ser notificada sempre que o vídeo novo for pro canal, tá bom? Então, agora vamos lá pro passo a passo. E agora nós vamos fazer a perninha. Vamos fazer uma igual a essa aqui, tá? Então, vou colocar ela de ladinho e vamos iniciar fazendo correntinhas, né? Primeiro, eu vou dar aqui um nozinho no meu fio. Agora, eu vou subir 6 correntinhas. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou pular a primeira correntinha, na segunda faço um ponto baixo, vou na próxima, faço mais outro, 2, 3, 4 pontos baixos. E aqui na última correntinha, vou fazer 3 pontos baixos nessa última correntinha, olha, gente. Então, fiz aqui, ó. 1, 2, 3 pontos baixos na mesma correntinha. Agora, a gente vai trabalhar esse outro lado aqui das correntinhas e eu já aproveito para esconder essa pontinha de fio. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Vou no próximo, 2, 3 pontos baixos. E aqui na última correntinha, eu vou fazer um aumento. Eu faço 1, 2 pontos baixos juntos. E agora nós finalizamos a primeira carreirinha. E nessa carreirinha nós temos 12 pontos baixos. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número 2. Vou nesse primeiro ponto. E vou fazer aqui um ponto baixo e já vou marcar meu pontinho. Agora eu faço outro ponto aqui no mesmo pontinho, a gente vai iniciar com aumento, né? Então, fiz aqui o aumento, agora eu vou fazer pontos baixos. Faço 1, 2 e 3 pontos baixos. Agora eu vou fazer 3 aumentos. Faço um aumento, 2 aumento e 3 aumentos. Fiz 3 aumentos nessa lateral. Agora a gente vai fazer pontos baixos. Faço 1, 2, 3 pontos baixos. E aqui tem 2 pontinhos, vou fazer 2 aumentos, tá? Então, fiz 1 e 2 aumentos. Agora, Agora, nós finalizamos, né, a carreirinha de número 2. E aí, nessa carreirinha, nós temos 18 pontos baixos. Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 3. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Vou marcar o primeiro ponto. E no próximo aqui, eu vou fazer um aumento. E agora, eu fiz aqui, ó, gente, um ponto baixo, um aumento. Agora, a gente vai fazer pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos. Agora, eu vou fazer um ponto baixo, no próximo, um aumento. Ó, fiz um ponto baixo e um aumento. Agora, a gente vai fazer novamente um ponto baixo e um aumento.
Mais uma vez, um ponto baixo e um aumento. Então, fizemos aqui por 3 vezes um ponto baixo e um aumento, tá? Agora, eu vou fazer um ponto baixo, 2 pontos, 3 pontos baixos. Agora, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Fiz uma vez. Um ponto baixo e um aumento. E finalizamos a carreirinha de número 3. Agora, nós temos aqui nessa carreirinha 24 pontos baixos. E a gente fez aqui um ponto baixo e um aumento no início, né? E mais 2 aqui no final. Nós temos os aumentos por 3 vezes aqui, né? Um ponto baixo e um aumento por 3 vezes desse lado. Igual a gente fez aqui, tá? Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 4. Vou tirar o marcador. Vou nesse primeiro ponto, pego só a alcinha de trás do ponto e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou marcar o primeiro ponto. E nessa carreirinha, a gente vai fazer ponto baixo sobre o ponto baixo, pegando somente na alcinha de trás do ponto. Desse jeito, tá? Então, gente, eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 4, permaneço com os meus 24 pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 5. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, vou marcar o primeiro pontinho. E agora, a gente vai fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. Eu vou fazer essa carreirinha de número 5 e a 6 também. Vai ser 2 carreirinhas de ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Vou fazer aqui as minhas duas e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 6. Eu permaneço com os meus 24 pontos baixos. Agora, vamos dar início à carreirinha de número 7. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, vou marcar o primeiro pontinho. Agora, a gente vai iniciar fazendo 5 pontos baixos. Então, aqui eu já fiz 3, 4 e 5 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer diminuições. Vamos fazer 5 diminuições. Então, vou pegar só na alcinha da frente do ponto baixo e vou fazer aqui, ó, minha primeira diminuição. Vou no próximo, pego novamente só as alcinhas da frente, faço outra diminuição. Eu já fiz 2 com essa, 3, 4 e 5 diminuições. Fizemos 5. Agora, a gente vai fazer pontos baixos, fazer 9 pontos baixos, pra gente finalizar essa carreirinha. Então, aqui eu já fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos. Finalizamos a carreirinha de número 7. Temos agora 19 pontos baixos nessa carreirinha. E agora vamos dar início à carreirinha de número 8. Eu vou aqui fazer nesse primeiro ponto um ponto baixo, vou marcar o primeiro pontinho. E agora a gente vai iniciar fazendo 5 pontos baixos. 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer 4 diminuições. Uma, duas,
3 e 4 diminuições, né? E agora a gente vai fazer 6 pontos baixos para finalizar essa carreirinha. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. E agora nós finalizamos a carreirinha de número 8, temos 15 pontos baixos nessa carreirinha. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número 9. Vou tirar o marcador, vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador e a gente vai iniciar fazendo 4 pontos baixos. Já fiz 2, 3, 4 pontos baixos. Agora a gente vai fazer 2 diminuições. Fiz uma diminuição. Fiz 2 diminuições. Agora a gente vai fazer 7 pontos baixos para a gente finalizar essa carreirinha. Vou nesse primeiro ponto, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. Finalizamos a carreirinha de número 9 e agora nós temos 13 pontos baixos nessa carreirinha. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número 10. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, vou colocar o marcador. Nessa carreirinha de número 10, nós vamos fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. Eu vou fazer dessa carreirinha de número 10 até a carreirinha de número 14, tá? Vai ser somente ponto baixo sobre o ponto baixo. E eu vou aproveitar e já vou colocar o enchimento também. A gente coloca o enchimento, coloca bastante nessa pontinha aqui, tá? Vai empurrando, vai colocando aos pouquinhos, tá bom? Quando tiver cheinho, aí eu vou fazer aqui, gente, as minhas carreirinhas, tá? Já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 14, permaneço com os meus 13 pontos baixos e já coloquei o enchimento aqui na perninha, gente, olha. Tá bem cheio aqui essa parte, né? Agora a gente vai fazer a troca de fio. Eu vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixíssimo, vou cortar o fio. Vou puxar, puxo bem para ficar bem presinho. Agora a gente vai trabalhar com fio branco. Vou fazer um nozinho aqui no meu fio. Venho aqui nesse ponto onde eu fiz o baixíssimo. Então, aqui eu vou pegar só a alcinha de trás do ponto. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Estamos iniciando a carreirinha de número 15. Ponto baixo, vai ser ponto baixo sobre o ponto baixo, pegando somente a alcinha de trás do ponto, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha para adiantar, já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 15, permaneço com os 13 pontos baixos. Agora eu vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, vou marcar o primeiro pontinho e agora nós vamos fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. Essa é a carreirinha de número 16, tá? Eu vou fazer aqui para adiantar, já volto com você.
Finalizei a carreirinha de número 16, permaneço com os 13 pontos baixos. E agora, a gente vai fazer novamente a troca de fio. Então, vou bem aqui nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixíssimo, vou cortar o fio, vou puxar. E agora a gente vai trabalhar com fio cor de pele. Vou fazer aqui um nozinho no meu fio. E agora eu venho aqui, ó, nesse ponto onde a gente fez baixíssimo. Vou pegar somente na alcinha de trás do ponto. E vou fazer aqui um ponto baixo. Vou no próximo outro ponto baixo. E vai ser desse jeito, ó, pegando somente a alcinha de trás do ponto. Então, agora nós estamos iniciando a carreirinha de número 17. E a gente vai fazer desse jeito, ponto baixo sobre o ponto baixo, pegando só na alcinha de trás do ponto. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 17 e permaneço, né, com a mesma quantidade de pontos, tá? Agora a gente vai dar início à carreirinha de número 18. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, já coloco o marcador. E agora a gente vai fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. Eu vou fazer dessa carreirinha de número 18 até a carreirinha de número 25. Vai ser somente ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 25, permaneço com os meus 13 pontos baixos. E agora a gente vai tirar o marcador, vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixíssimo e vou cortar o fio. Puxo para ficar bem presinho. Agora a gente vai fazer o acabamento aqui da perninha. Então, vou pegar esse mesmo fio aqui, essa mesma cor. E agora eu vou fazer um nozinho no fio. Venho aqui na parte de trás. Vou pegar uma alcinha dessa aqui, olha. E vou fazer o ponto baixo. E agora eu vou fazer outro ponto aqui nesse mesma alcinha. E agora a gente vai seguir essa sequência. Vamos fazer 2 pontos baixos para cada alcinha, tá? Fazer aqui, ó, meu segundo ponto. Pronto. Então, gente, vou continuar, vou dar a volta, chegando no finalzinho. Volto com você pra gente continuar. Pronto, cheguei aqui no finalzinho, olha. Fiz por toda a volta, 2 pontos baixos para cada alcinha, né? Agora eu venho aqui nesse primeiro ponto, vou fazer um baixíssimo aqui, vou cortar o fio, puxo bem para ficar bem presinho. E agora é só esconder essa ponta de fio, você vai colocar na agulha de tapeçaria e vai esconder aqui dentro da perninha, tá? E a perninha que já está prontinha e finalizada, gente. Olha só que linda. Então, lembrando, né, de fazer 2 perninhas iguais, tá bom? E já está prontinha, então agora a gente vai reservar as perninhas. E essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado da nossa linda bonequinha Tiana, tá muito linda, muito fofa, né? Então já deixa aquele joinha aqui pra mim, isso ajuda muito aqui no crescimento do canal, tá bom? E também deixa seu comentário, eu amo responder os comentários de vocês, tá bom? É isso e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!